Slow food, ele te chama para repensar isso. Vamos olhar para a qualidade do que você está comendo, para a qualidade de como você está comendo. O que você está comendo tem impacto, reverbera para outras pessoas, outras comunidades, né? Então, assim, pensar sobre isso, por isso que é slow, é devagar. Peraí, não é enfiando um negócio na sua goela, um saco de batata frita, não é assim. A gente pode fazer batata frita no slow food, desde que a gente considere aquela batata que foi plantada, pague um preço justo para o cara que plantou, oferecer uma comida fresca, limpa, sem agrotóxico para o seu cliente. E eu acho que a gastronomia, ela em alguma medida, né, ao longo da história, e a gente tem a gastronomia francesa e todas as tendências e a coisa do luxo, que despreza o valor efetivo da comida. Eu já trabalhei em restaurantes, por exemplo, que tinha um jeito de cortar a batata que parece uma azeitoninha. Assim, ia muita polpa de batata fora, ia muita casca fora. O dono do restaurante que joga casca de batata fora, ele tá perdendo a oportunidade de fazer um chips, uma entrada, sabe? De processar aquela casca e virar uma farofa, de tratar aquilo como dinheiro também. Você já ouviu falar em gastronomia sustentável e slow food? Se não ouviu, fica tranquilo. Hoje a gente vai explorar esses conceitos que unem saúde, meio ambiente e responsabilidade social. Uma nova forma de se conectar com a comida, mais consciente, mais afetiva e mais transformadora. Para isso, a gente tem uma convidada especial, Paula Salles. A Paula é socióloga, chefe executiva internacional e, como ela se auto-intitula, fazedora de cultura há mais de 20 anos. Mulher periférica, empreendedora e apaixonada pela culinária com propósito, idealizadora da Escola Céu da Boca, autora de e-books e curadora de festivais de gastronomia sustentável. Adepta da filosofia Slow Food, Paula também atua como parcerista de políticas públicas, educadora em projetos sociais e consultora em cultura, gastronomia e empreendedorismo. Sua trajetória une comida, afeto e transformação social. Paula, muito bem-vinda ao nosso Mesa B Paz. Muito bom te receber por aqui. Nossa, o prazer é todo meu. Tô super feliz de estar aqui com vocês hoje e ansiosa aí para conhecer. Paula, fala uma coisa, você se define como fazedora de cultura e eu queria que você explicasse para quem está assistindo um pouco dessa definição e como que ela converge ali com a sua história com a comida. Claro. Então, esse termo eu gosto muito dele porque ele tem uma profundidade, né, em relação à cultura como um todo, né? A culinária ela faz parte de um conjunto de saberes que envolvem ali, né, comunidades, territórios, né, práticas e, sobretudo, a oralidade, né, que a gente veio trazendo conosco desde que éramos só, né, ainda seres em desenvolvimento e fomos construindo esse repertório. Então, o fazedor de cultura ele está inserido no contexto desse território, dessa comunidade onde ele atua, né, olhando para os seus pares, entendendo de que forma mobilizar melhor o que se tem mais perto. Então, eu me coloco nessa classificação, né, porque faz muito sentido para o trabalho que eu desenvolvo. Hoje eu estou em Maricá, que é uma cidade litorânea do estado do Rio, e eu busco, por exemplo, todos os meus trabalhos em gastronomia, eu busco os meus produtores locais, né, que me trazem, por exemplo, um pescado que tem relação com um fazer artesanal da pesca, né? Eles constroem a rede, eles constroem o próprio barco, eles fazem isso há milênios mesmo, 1000 anos fazendo a mesma coisa, e isso se reflete na qualidade da minha oferta, né? Então, eu passo a oferecer não só um prato de comida, mas parte da história do lugar onde eu estou, parte da história das pessoas que trouxeram, né, os seus saberes, né, junto com aqueles insumos. Então, é o lugar que eu me sinto mais confortável, assim, de me classificar. E Paula, me fala uma coisa, peguei agora nessa sua fala uma questão muito sentimental, né, com a comida do pessoal que
pesca e que faz. Me corrija se eu estiver errada, mas eu sinto que nós, da cidade grande principalmente, a gente perdeu isso com a comida. Você concorda? Eu concordo muito, assim, essa conexão e esse lugar, né, o supermercado, né, é um lugar que não existe, na verdade, né, ali é uma prateleira que te oferece coisas, né, produtos que vieram das mãos de alguém, vieram de alguma terra. E, assim, o fato da gente encontrar isso, né, tão facilmente nas prateleiras e muitas vezes, né, um alimento de verdade sendo ali colocado lado a lado e até mesmo substituído por um ultraprocessado, isso deixa o entendimento das pessoas muito difuso sobre o que é comer, se alimentar, né, se nutrir. Né? Eu entendo a culinária, e esse viés afetivo é muito pertinente para isso, como parte de um organismo, né? Que é esse modo de viver. Ninguém vive sem comer, né, Teodora? Ninguém Uhum. tem que, pelo menos, ali fazer a dignidade de 3 refeições por dia. Então, isso é o cerne da nossa existência, e sempre foi. Né? Desde que a gente caçava, coletava, é se alimentar. E quando a gente foi ganhando essa perspectiva intelectual, né, de desenvolvimento, isso se tornou um rito, né, um elo de conexão social. Né? As pessoas se punham à mesa juntas para compartilhar o alimento, para tomar decisões. Né? E isso foi se desconectando hoje na vida moderna. Né? As pessoas não sentam mais juntas para se alimentar. Raro ver as famílias que um final de semana conseguem juntar ali rapidinho, mas esse ritual que envolve a alimentação, ele também é parte do comer, sabe? E eu acho que essa perda de qualidade, né, tanto da comida quanto do ato, né, desse momento, ela se dá em torno dessa falta de percepção mesmo, assim, de que vai além, né? Eu costumo dizer, eu tenho uma hortinha pequenininha aqui na minha casa, que eu amo, assim, é o meu lugar favorito, e eu, cara, depois que eu comecei a observar quanto tempo leva para um alface crescer, quanto tempo leva para o meu pé de limão ficar carregado, quanto trabalho que me dá, que eu empenho para colocar aquele massinho de alface na minha mesa saída da minha terra, eu penso realmente 2 vezes antes de jogar fora, sabe? Penso muito em relação ao preço que eu pago, se está justo, se não está para quem está produzindo. Então, assim, eu acho que a alimentação ela continua tendo esse lugar de pilar da nossa existência, porém, esse pilar vem sendo muito negligenciado. E queria saber um pouco, na sua visão, né, na prática, o que que é a gastronomia sustentável, né? Quando a gente fala em gastronomia sustentável, eu queria saber os pontos que você acha que ela diverge e que ela converge com a nossa alimentação do dia a dia. Sim, o conceito de sustentabilidade ele traz para a gente assim de forma muito simples e resumida uma perspectiva de que o que a gente tem hoje nas mãos deve ser perpetuado para as próximas gerações terem acesso também. Isso é sustentabilidade, né? Que a gente possa perpetuar, né, a existência desse conjunto de coisas, de insumos onde a gente está inserido. E eu acho que a gastronomia, ela em alguma medida, né, ao longo da história, e a gente tem a gastronomia francesa e todas as tendências e a coisa do luxo, que despreza o valor efetivo da comida, que é esse do suor. Né? Eu já trabalhei em restaurantes, por exemplo, que tinha um jeito de cortar a batata, que a gente tem umas nomenclaturas, né? O brunoise, nananã, que parece uma azeitoninha. Assim, ia muita polpa de batata fora, ia muita casca fora, alimentos bons, aptos ao consumo, que iam direto para o lixo, nem para uma composteira. E assim, hoje em dia a gente vê que não é sustentável nem do ponto de vista social, porque tinha gente para comer aquilo ali, nem do ponto de vista do planeta, porque vai estar lá inundando os nossos aterros, e muito menos do ponto de vista da sustentabilidade do negócio.
Porque, assim, o dono do restaurante que joga casca de batata fora, ele está perdendo a oportunidade de fazer um chips, uma entrada, sabe? De processar aquela casca e virar uma farofa, sabe? De tratar aquilo como dinheiro também, né? Já que a gente está dentro do capitalismo, né? Alô, pessoal, aqui é dinheiro, né? Então, assim, eu acho absolutamente incoerente uma gastronomia que trata o insumo com desprezo. Porque, para mim, o insumo ele é o extrato de muitos fazeres, muitos saberes. Então, a sustentabilidade eu acho que é uma questão de postura mesmo, sabe? De atuar e exercer o trabalho com essa preocupação, sabe? Olhando para os pontos que podem te conduzir para esse lugar de levar essa experiência, né? O melhor da experiência que a gente tem hoje para frente. E não precisa deixar de ser chique, gente, porque assim, a gente tem gênios hoje trabalhando no Brasil, né, reconhecidos internacionalmente. Helena Rizzo, por exemplo, que é minha musa inspiradora, que faz de um insumo da raiz até a folha um prato complexo, lindo, belíssimo, cheiroso e delicioso, sabe? Então eu acho que essas pessoas, sobretudo, né, que têm destaque na mídia, né, que têm grandes restaurantes, precisavam estar um pouco mais engajados nessa propagação, né, dessa máxima. Né, porque na medida, né, esses grandes programas de TV, por exemplo, eu participei do MasterChef. Lá tem quase 10 anos que eu participei da terceira edição. E assim, a gente vê hoje, né, um reflexo dessa espetacularização da cozinha, né? Então, por que não a gente não usar essa nossa voz, a visibilidade que a gente tem para, né, influenciar as pessoas para boas práticas, né, para fazer uma comida decente, né, para todo mundo ter o que comer bacana, né? Eu gosto muito da filosofia slow food, né, que tem esse olhar do justo, limpo, né, afetuoso. Então, para mim, sinônimo de alimentação é vida e sinônimo de vida é sustentabilidade. Não tem como não pensar nisso. Me pegou muito, Paula, o modo como você trouxe comida decente. Isso. Define comida decente para você. Comida decente, uma comida digna. É a comida que todo mundo tem que ter no prato. É um arroz, é um feijão, sabe? Com nutrição, feita com carinho, com afeto, considerando quem vai comer, sabe? Olhando nos olhos dessa pessoa nessa entrega, né? Uma comida digna é uma comida que considera quem vai recebê-la, né? E muitas vezes o que a gente vê até no entorno, né, da caridade é uma comida que não é digna, sabe? A comida digna é aquela que você olha para o prato e você tem vontade de comer, sabe? Então, é sobre isso, assim, é sobre oferecer ao próximo o que você ofereceria para si mesmo. Perfeito. E você trouxe já um pouquinho aqui sobre o movimento slow food, né? Que vai ali no reverso do que a gente está acostumado nas últimas décadas, né? Com o tanto de fast food, de ultraprocessados. Queria saber um pouco mais sobre esse movimento, para quem, principalmente para quem nunca nem ouviu isso, né? Esse conceito de slow food. O slow food é um movimento que começou na Itália, né, e que visa esse conjunto de boas práticas, né, para mostrar para as pessoas diante dessa enxurrada de porcaria e de qualidade que a qualidade da comida é ruim, a qualidade, né, do sabor é ruim, da nutrição é ruim, a qualidade do tempo que você dedica para comer é ruim. Então, assim, o slow food ele te chama para repensar isso. Vamos olhar para a qualidade do que você está comendo, para a qualidade de como você está comendo. O que você está comendo tem impacto, reverbera para outras pessoas, outras comunidades, né? Então, assim, pensar sobre isso, por isso que é slow, é devagar, peraí, não é enfiando um negócio na sua goela, um saco de batata frita, não é assim. A gente pode fazer batata frita no slow food, desde que a gente considere aquela batata que foi plantada, pague um preço justo para o cara que plantou, trouxe para você ali no seu restaurante, sabe? Você remunerou bem a pessoa que está trabalhando na sua cozinha, ofereceu uma comida fresca, limpa, sem agrotóxico para o seu cliente, sabe? E se
tudo der certo e permitir, você ainda vai ter tempo de sair da cozinha para cumprimentar as pessoas no salão. Então, assim, eu acho que a slow food, esse movimento slow food, ele traz de volta para o jogo, para a mesa, a importância da alimentação nas nossas vidas. E nas nossas vidas de uma forma muito global, que assim, gente, vamos acordar para isso, porque é o planeta, é a nossa saúde, é a saúde social das pessoas, sabe? É a saúde do meio ambiente. Então, assim, a comida é um lugar muito estratégico para a humanidade, né? Se a gente pensar que a gente precisa alimentar uma população cada vez maior a cada ano, é alguma coisa de se preocupar. Então, assim, o movimento Slow Food, ele tenta mostrar, né, para o mundo, né, porque é algo em cadeia, né, para todo mundo que come. Não é só para quem faz comida, para quem vive da terra, é para todo mundo que come. Então, eu acho que é algo que precisa realmente estar um pouco mais na pauta, né, contar um pouco mais para as pessoas como é que isso funciona e convidá-las a experimentar, né, a se envolver. Eu acho que esse é o primeiro passo. Você acha que as pessoas ainda não entenderam que a gente consegue replicar as comidas, os fast foods, os ultraprocessados de uma maneira saudável? Super possível. Agora tem um ingrediente que é fundamental para isso, Teodora, e que quase ninguém tem mais hoje em dia: tempo. Então, assim, isso é alguma coisa que também a Slow Food convida a gente a repensar na nossa vida. Se é algo tão importante para a existência de todos, inclusive do planeta, como é que você não vai ter tempo para isso? Então, assim, é essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, assim, se eu gosto de comer uma lasanha, né, eu faço aqui e, assim, adoro fazer, eu vou lá, faço a massa, sabe? Eu faço meu molho de tomate, né? Tem várias coisas que você pode desviar desse enlatado, desse processado, desse super sódio, sabe? E tornar esse momento um momento importante, tal qual ele é, de dividir isso com as pessoas que você ama, sabe? De escolher coisas legais que vão abastecer o seu corpo de uma forma maneira que você vai estar, sabe, saudável, com energia, sabe? De ter um sabor, que isso é muito especial, né? Comida tem que ter sabor. E, sabe, e trazer isso para uma dimensão simbólica, porque é memória também que a gente está construindo, né? A gente fala muito hoje em dia da culinária afetiva também, porque eu lembro da receita que a minha avó fazia. A sua avó não tinha a menor dimensão disso, mas ela fazia naturalmente, porque isso era parte do cotidiano dela. Alimentar a família, né? A minha, por exemplo, plantava pé de couve num canteirinho desse tamanho em Vila Isabel, mas a gente comia couve do quintal, sabe? Tinha uma galinhazinha ali ciscando, né? Eu sou da zona norte do Rio de Janeiro, que é a parte suburbana da cidade, né? E é uma parte da cidade que preservou durante algum tempo, assim, resistiu bastante, né, a essa questão da urbanização, no sentido do senso de comunidade. As pessoas tinham pomares nos seus quintais, né? Ainda se tinha muita casa, né? Já passei dos 40, então lá atrás, assim, lá 20, 30 anos atrás, né, as pessoas dividiam as coisas dos seus pomares com os seus vizinhos. A gente sentava na porta de casa com uma cadeira de praia para chupar cana da vizinha. Então, assim, a comida ela está sempre nesse lugar, sabe, de conexão, né, da terra ao prato, né, de um prato para o outro, né, e o resíduo dela também, né, o que a gente está fazendo com o que sobra, com esse descarte, é muito sério, né? A gente tem esse dado aí alarmante de que 30% de tudo que a gente produz no planeta vai para o lixo. E Paula, me fala uma coisa, existe alguma relação entre o seu trabalho e as recomendações do Guia Alimentar para a população brasileira? Muitas relações, porque graças a Deus também o guia ele considera essa dimensão, sabe, cultural, dos fazeres, dos saberes, de uma alimentação digna, acessível, nutritiva, sabe, que convida todas essas coisas que a gente acabou de falar, sabe, tudo isso que a gente acabou de dizer. O guia ele traz para a gente uma perspectiva de realidade, de pôr isso em prática de uma forma muito simples e objetiva, mas que constrói a longo prazo
esse afeto, essa memória, essa sustentabilidade, essa dignidade. Então, assim, o guia, ele é, para mim, ele é livro de cabeceira, assim, sempre vai ser. Porque o meu trabalho, ele alcança pessoas de muitas classes sociais, sabe? Então, quando eu olho para o guia e vejo ali que eu tenho condição de oferecer algo muito bacana, pagando muito pouco, eu fico muito feliz de poder, por exemplo, elaborar um prato que eu amo aqui, que fica chiquérrimo, que é uma moela de frango com chips de quiabo e um aligô de angu. Tudo isso se chama, na minha língua lá em Vila Isabel, de anguzinho com quiabo e moelinha, sabe? Mas que organizado belíssimamente num prato, que aí é o olhar da gastronomia que a gente pode trazer, é a dignidade de oferecer algo lindo, bom e abrir um sorrisão da pessoa que está recebendo. Nossa! Meu Deus, mas eu nunca comi isso. É só quiabo, angu e moela. Isso faz parte, trazer essa experiência, né, para um âmbito da realidade. E eu acho que o guia ele faz isso sim. Ele dá esse passaporte assim para você ter ali matéria-prima, material para olhar para a sua alimentação de uma forma diferente, né? Com mais atenção a pontos que nos conduzem para um lugar que é melhor. Assim, inegavelmente melhor. Nossa, eu juro que eu aguei aqui. Eu acho que eu nunca comi moela. Ó, que louco isso. Eu nunca comi moela. Eu lembro que minha avó adorava. E eu vi que, assim, é um alimento que voltou agora num hype por conta da quantidade proteica, né? Na quantidade de proteína e do valor baixo, né? Que é um alimento extremamente nutriente. Eu achei muito bacana que você já trouxe isso logo de cara, né? Sim, e a gente tem várias joias dessa natureza. A sardinha, por exemplo, que as pessoas torcem o nariz para ela é mais potente em ômega 3 do que o salmão, por exemplo. E hoje em dia, a gente aqui, né, infelizmente, come um salmão que eu chamo de salsicha do mar. Meu Deus, E verdade. ele é alimentado com uma ração rosa e chega na nossa mesa um negócio, sei lá, meio gelatinoso, rosa, com gosto de peixe. Assim, não é salmão. Então, assim, é importante essa percepção, falar sobre isso, sabe? Porque aí você já vai chegar olhando para a moela ali naquela bandejinha diferente depois de hoje. Hoje você Com vai certeza. chegar, né? Então, assim, a sardinha, por exemplo, eu faço ela aqui, eu adoro fazer o que eu chamo dos meus enlatados, que não são em lata. São todos, eu faço o reuso dos meus potes de vidro e eu invaso, eu faço ali o tratamento, eu faço a minha sardinha, eu faço o meu atum, sabe? Eu faço todos os peixes que eu consigo aqui ao redor de mim, eu vou lá e faço a minha conserva. Milho, a mesma coisa, botei na panela de pressão, cozinhou, debulhei, botei ali no potinho com água, com sal, tá na minha geladeira. Então, assim, eu fui lá e voltei, né? A sardinha, por exemplo, que a gente estava falando sobre essa coisa de ser um produto barato, pode ser absolutamente chique, sabe? Eu já servi uma sardinha escabeche, que ela é só marinada, enroladinha, sabe, num palitinho chique, com um fiapinho de folhinha, coisa mais linda, dentro do palácio, assim, sabe? E as pessoas, nossa, uau! Nossa, que coisa, que pescado maravilhoso! O que é isso? É sardinha da Baía de Guanabara, Sensacional. deliciosa, sabe? Que Uhum. empregou um montão de gente aqui, pertinho da gente. Enfim, e é isso, e você não vai perder nada, você só vai ganhar. Você vai ganhar em nutrição, você vai ganhar em economia. A Slow Food também fala muito disso, da coisa da sazonalidade, de usar o que está mais perto de você. Então, eu acho que a gente deixa aqui algumas sementinhas, né, para as pessoas catarem, né, essas sementinhas. E, pô, vou lá dar uma sacada no que é a Slow Food, vou dar uma olhadinha no preço da sardinha, sabe? Vou dar uma olhadinha no preço da moela. Paula, me fala uma coisa. Você falou sobre sazonalidade, é uma coisa que a gente da Bepaz divulga muito, né? Nos nossos perfis nas redes sociais, todo mês a gente mostra de fato quais são os alimentos daquela estação. Vamos falar um pouquinho da importância disso? Nossa, gente, isso assim é ouro em pó, eu diria. Porque a sazonalidade é a natureza entregando para a gente o que ela tem naquele momento.
Não é a gente forçando a barra dela, assim, eu quero morango no verão. Não tem morango no verão. Tem tangerina, que é maravilhoso, que vai estar docinha. E, gente, vai estar, é a coisa mais barata do supermercado. O que é sazonal é a lei, né? A gente está no capitalismo, oferta, procura, demanda e tal. Tem muito, está explodindo. A estação traz o que a natureza está nos entregando. Então, isso vai ficar mais barato, né? E tem uma coisa que é muito interessante também, que é a natureza é tão sábia que ela faz, ela sugere para a gente as combinações boas. Então, assim, eu tenho no inverno, por exemplo, o milho e a abóbora, sabe? Eu posso fazer um doce de abóbora e colocar ali com um biscoito de milho, por exemplo. Né? Eu posso olhar, né? E a sazonalidade também traz uma ótica dessa coisa da latitude, né? O que dá naquela faixa do planeta em determinada época do ano. Né? Então, assim, a gente vai fazer um paralelo, por exemplo, com as culinárias da Índia, né? Com as muquecas da Bahia, sabe? Tem coco lá, tem coco aqui. Né? Então, a sazonalidade ela vai sugerindo para a gente o que é melhor mesmo, o que é melhor para comprar, o que é melhor para colher, o que é melhor para fazer. Né? O que dá na mesma época, muito provavelmente, vai combinar ali, vai conversar na hora de falar, de cozinhar, sabe? Então, assim, o coco com o milho, por exemplo, está conversando ali, né? Em junho, que é festa junina, a gente está falando não só de uma tradição que alguém inventou, não é isso. As pessoas comem o que tem. Então, assim, é nesse lugar que a gente volta também lá para os fazeres e saberes, né? Quem está ali com essa lida olha para a terra e fala: opa, deu coco, deu milho, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma pamonha, vou fazer uma moqueca, não, um bolo de milho, né? A gente tem a mandioca aqui, por exemplo, em Maricá, que é uma terra mais árida e a mandioca adora dificuldade, ela vai atrás disso. Aqui tem uma variedade de doces com mandioca, que eu já moro aqui há quase 10 anos, vai fazer 10 anos esse ano, eu conheci, assim, tipo, um terço do que eles fazem com tudo. Eles separam a goma, separam a farinha, eles, sabe? Então, eu acho que a sazonalidade, ela é um grande guia, sabe? Antes de você sair da sua casa para ir no supermercado, no hortifruti, né, na feira, dá uma olhadinha, assim, procura, né? Deve ter no site de vocês, deve ter, né? A Teodora está divulgando aqui que uma vez por mês tem já essa dinâmica, então tem onde consultar. Poxa, esse mês a gente tem abóbora, a gente tem milho, a gente tem. O que dá para fazer com isso? Ir atrás dessas receitas, né? E fazer essa conexão, essa rede, né? Pergunta para sua mãe, para sua avó, para sua tia. O que elas fazem com milho? Qual a história que elas têm aí desse período, no lugar que elas estão? Certamente vocês vão receber assim, um input enorme, sabe? A gente nem sabe o quanto de conhecimento que a gente carrega em torno disso. A verdade é essa. Perfeito. E Paula, vamos falar um pouco sobre preparo, né? Porque hoje em dia é freezer, micro-ondas, aplicativo no celular. O que te vem à mente quando a gente pensa em preparo? Pois é, a gente tem essa coisa do tempo, né? Que é um impacto muito grande sobre as nossas vidas. E o preparo, ele tem que ter algum nível de estratégia, sabe? Para a gente estar com isso no cotidiano rodando bem. Para se comer bem, né? Ou você vai ter alguém ali que te ajuda, ali te amparando nesse preparo, vai fazer para você, ou você vai ter que botar a mão na massa. Né? São poucos hoje as cadeias de serviço que oferecem uma comida bacana, assim, caseira. Né? Ou você vai procurar alguém, um cozinheiro de bairro, alguma coisa assim, porque abrir esse tempo, né? Se você não conseguir abrir esse tempo na sua vida, é importante que você dê atenção para a qualidade do que está sendo preparado para você. Né? Aqui na minha casa, por exemplo, eu faço a minha comida da semana, trivial, basicona, para mim e para o meu marido, somos dois aqui. Eu faço ela eu faço 2 cardápios a serem mesclados assim. E eu faço uma quantidade para que eu possa congelar uma parte
e comer uma parte, no meio da semana eu descongelo aquela parte que ficou para comer até o final da semana. Para eu fazer isso, a quantidade de refeições, né, a quantidade de porções que eu preciso, eu tive que me entender, mensurar isso, né, ir atrás de como eu faço esses parâmetros, né, quanto eu tenho uma orientadora nutricional, então, assim, quanto que o peso de uma comida bacana, assim, 370 gramas para um adulto ficar saudável, beleza, então eu vou precisar de 30 gramas de um carboidrato, né, eu tive que aprender a montar esse repertório, né? Que isso também é super importante e que a cartilha traz para nós, sabe? E tive que aprender essa questão das quantidades, né? Hoje em dia eu tenho formação em gastronomia, mas a minha mãe, por exemplo, fazia isso naturalmente, sem formação nenhuma. Sabe, ela sabia que tinha que ter ali a carne, né, a proteína, que ela chamava de mistura, ela sabia que tinha que ter ali o arroz e o feijão, né, uma leguminosa, um cereal, e ela sempre trazia ali uma verdura, né, uma coisa ali para dar um upgrade ali na parte de ferro, intuitivamente, sabe? Então, assim, o que que a gente precisa fazer para cuidar dessa parte, né, e se livrar dessa coisa horrível de, cara, pelo menos ter um equilíbrio, assim, o fast food, o iFood, o aplicativo, seja lá o que for, ser a exceção e não a regra, sabe? Então, assim, eu adoro pizza, por exemplo, é o meu ponto fraco, é a minha criptonita. E aí eu não consigo deixar de comer. E o que que eu faço? Né? Eu procuro, quando eu não posso fazer a minha massa, eu procuro uma padaria artesanal que eu tenho por aqui, no meu caminho, compro lá a minha massinha, sabe? Descongelada, boto, ralo a minha mussarela quando eu quero comer a minha pizza, pego um tomatinho fresco ali da minha feira da semana, sabe? Eu não vou comprar aquele negócio encaixotado horroroso do freezer do supermercado. E assim, a pizza que vem da pizzaria, ela não tá nem aí para o que você tá, assim, sabe, de gordura, de sódio, de fermento, né? A gente fala hoje muito dessa coisa do tempo, né? Tiraram o tempo de praticamente todos os preparos. Né? Antes você levava para fazer um pão, você levava pelo menos 12 horas, assim. Isso já num processo avançado, né? Porque assim, o pão ele só leva farinha e água. Assim, o fermento é desse processo em contato com o ar e que a gente não teve mais esse tempo de esperar e teve que meter lá, isolar uma levedura para poder fazer o fermento. Então, assim, a gente foi tirando esse ingrediente tempo de todas as receitas, né? Então, isso é importante, porque o tempo, eu, por exemplo, hoje já estou assim, ninja, invisto 2 horas para fazer a minha comida da semana. Sabe? Inclusive lá no meu Instagram tem esse esqueminha lá para quem quiser ver, bisbilhotar como é que eu faço. Tem outros, né, outras pessoas que têm esse tipo de conteúdo também. E é treino, é isso, é se apaixonar por essa perspectiva de que você está se posicionando e enxergar esse lugar como uma posição. Não adianta nada eu ser, uau, super ativista da sei lá o quê, das baleias, não sei o quê, e, sabe, não dá. E não fazer a própria comida, entendeu? Não fazer a própria comida, gente, é a coisa mais demodê do século XXI. Paula, e deixa eu te perguntar, fala um pouquinho sobre a Escola Céu da Boca e sobre os objetivos desse projeto. Nossa, esse é o meu sonho, assim, eu tenho muitos sonhos, eu sou, assim, um polvo hiperativo, eu sou um polvo grelhado, praticamente. E assim, a Sim. Escola Céu da Boca é uma paixão na minha vida, porque ela apresenta uma perspectiva que quase ninguém apresenta, quase nenhuma escola apresenta, que é essa ótica do negócio. Por trás da cozinha, como é que você faz para botar uma ficha técnica, sabe, para você quantificar os seus insumos, para você ter exatamente o preço da tua infraestrutura, do seu gás, da sua luz. Como é que a empreendedora que faz um brigadeiro para vender na rua tem a dimensão do quanto que ela está gastando, do quanto que ela está ganhando, sabe? Ela só tem ali uma intuição e vai, e às vezes toma porrada. E eu tive
pior experiência da gastronomia, assim, quando eu saí lá do MasterChef e tal, e aquela coisa hype, e você é cozinheira, cozinheira, não era nada. Eu era a pessoa que saiu de um reality show. E aí eu comecei a trabalhar, fui jogada nesse lugar, e assim, era prejuízo atrás de prejuízo, a ponto de eu quase desistir, de ter entregado, e assim, um trabalho árduo, assim, de dias, um trabalho minucioso, sabe, que não era remunerado. E isso era a minha angústia, assim, suprema. E eu, assim, quando eu ingressei nessa jornada de trabalhar com gastronomia, né, que antes eu só trabalhava com produção cultural, eu estava recém-mãe, sabe? E assim, eu precisava organizar uma forma de ganhar dinheiro perto da minha filha. E o que eu tinha nas mãos era era meu saber Uhum. culinário. Naquele momento era o que eu podia fazer. Minha filha, ela foi uma criança com deficiência e demandava um nível muito grande de suporte. E a culinária, mais uma vez, me levou para esse lugar de pilar da vida e sustentou a minha família por um tempo. E até eu conseguir converter essa consciência de, peraí, eu não posso dar um valor do que eu acho que é. Né? Eu preciso olhar para todos esses passos. E aí eu comecei a pesquisar, eu já tenho uma formação gerencial, eu fiz MBA em gerenciamento de projetos, peguei as minhas ferramentas do MBA e comecei a aplicar. Eu, nesse momento da minha vida, eu tinha sido jogada na cozinha de um restaurante que eu precisava chefiar. Eu não tinha formação de chefe, eu precisava dar um jeito de fazer aquele trabalho. E aí, a partir das ferramentas gerenciais, eu comecei a entender que tinha ali uma engenharia por detrás do prato que era complexa, que era sofisticadíssima. E que, assim, como que as pessoas... E, assim, Teodora, tem muita gente que vive do que faz para vender e de comida para vender, sabe? E aqui em Maricá, isso é uma realidade, assim. E, sobretudo, as mulheres. Mulheres vulnerabilizadas, sabe, por questões de violência, por questões de desigualdade de gênero, por questões raciais. Isso eu não conseguia mais conviver com isso. Eu tenho uma grande amiga que eu virei amiga dela aqui em Maricá, Thaisa Muniz, que inclusive fique com esse nome no radar. Que ela é uma liderança aqui feminina que juntou em 6 anos um grupo de 7.000 mulheres empreendedoras na cidade, que hoje se chama de Coletivo de Empreendedoras Colmeia. Então, assim, eu em contato com a Thaisa, com essa angústia, né, essa aflição de pensar em alguma coisa para ajudar a desenvolver isso, para ajudar essas mulheres, ela me abriu um espaço dentro da estrutura dela, da rede, e eu comecei a oferecer essas aulas para as empreendedoras de gastronomia da rede. Né? E tinham pessoas que faziam seu brigadeirinho, quentinha, tinha gente que já tinha uma portinha aberta, e pessoas, assim, né, nesse raio estrutural aí, social, muito diversas, mas com uma dor em comum. Eu não sei precificar o meu produto, eu não sei fazer estoque, eu não sei quais os canais eu divulgo determinado produto, eu não sei o que é uma campanha, sabe? Eu não sei o que é uma engenharia de cardápio, sabe? Eu não sei, enfim, 1 milhão de não seis que eu não sabia. E aí eu fui buscar essa formação, né? E aí foi essa caminhada, né? A Escola Sal da Boca, ela pretende ser o que a EG é hoje em São Paulo, que é uma escola de negócios da gastronomia, né? Só que num âmbito mais afetivo e dentro do meu repertório, que é uma escola de negócios da culinária, da comida, sabe? Porque eu enxergo a comida dentro desse contexto de fazeres e saberes. E eu acho que essa estrutura empresarial, né, ela precisa considerar também esses outros valores. Então, a Escola Céu da Boca, ela é uma iniciativa minha, né, que foi acolhida pela Colmeia aqui em Maricá, e que pretende a gente estar, enfim, esse projeto ele está formatado, ele está aprovado em leis de incentivo, sabe? Ele está
nesse momento, tentando voltar para o circuito a partir de uma captação de recursos, porque ele foi feito durante um ano inteiro só na força da raça, assim, só na camaradagem das pessoas que me ajudaram, a minha força de trabalho de outros colegas, a gente pôde oferecer isso. E hoje eu estou buscando recursos para poder perpetuar esse trabalho e poder oferecer, de fato, né, abranger, alcançar mais mulheres aqui no entorno da minha comunidade. Então, a Escola Céu da Boca é um sonho que precisa muito assim se solidificar como realidade. A gente teve um lampejo, mas assim, eu tenho trabalhado intensamente para que isso realmente se consolide aqui, pelo menos em Maricá, e quem sabe, né, ir crescendo para o Brasil. Você consegue definir as dores e as delícias de empreender? Não só empreender, mas empreender com propósito na gastronomia aqui no Brasil? Olha, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma definição muito ampla, mas dentro aqui do meu coração é uma coisa assim que quem trabalha com comida, com gastronomia, trabalha com muita paixão, com muito amor. E assim, é muito raro você ver alguém que escolheu assim, eu escolhi a gastronomia porque eu quero ganhar dinheiro. Não é bem por aí, tá? Deixa eu te contar. Então, assim, a maioria das pessoas que envereda por esse caminho, elas estão muito imbuídas do desejo de fazer o que ama, de oferecer o seu melhor, sabe? E isso tem uma dimensão que atrapalha um pouco o lado empresarial, que precisa ser um pouco mais frio, mais calculista, sabe? E eu acho que esse conflito ele é uma dor, sabe? Nossa, eu gosto tanto disso, eu gosto tanto de trabalhar por isso, eu gosto tanto de fazer o que eu faço, mas eu não ganho dinheiro, sabe? E as empreendedoras hoje, né? A gente tem essa barreira da formação, né? Dessa formação, desse repertório, né? Para essa parte burocrática. Não temos essa tradição, né, de gestão assim, né, econômica nas nossas famílias. Isso não é alguma coisa que está presente na vida do brasileiro. A gente sempre é muito soterrado por tudo, né? Então, isso é uma angústia, assim, você não ter o conhecimento e ferramenta para você seguir em frente. Assim, o que eu ouço muito na gastronomia, cara, eu tô ralando desgramadamente, eu não consigo sair do lugar. Tomei outro prejuízo e assim, fiquei um ano aberto, tive que fechar, sabe? Então, assim, tem uma coisa que é importante que eu acho e que a Escola Céu da Boca está inserida nesse contexto, que é dizer para as pessoas que a gastronomia ela existe como mercado em vários estágios. Gastronomia não é só o que está lá no restaurante do Alex Atala. Gastronomia é o brigadeiro que a moça está oferecendo aqui, sim, sabe? E essa pessoa ela precisa ter condição de levar o produto dela adiante, contar a história dela que está embutida ali naquele produto e ganhar o dinheiro dela com dignidade, sabe? Então, assim, eu acho que as delícias são a paixão, o propósito, trabalhar e achar que você não está trabalhando. Você não acha que trabalho? Assim, eu passo 16 horas numa cozinha, morro esfalfalhada, no final do dia eu tô com um sorrisinho assim, ó. Mas tô, sabe? Porque aquilo me abastece, me alimenta e me faz pertencer a esse todo, sabe? Eu trabalho também muito na frente de produção cultural. Hoje eu estou até mais voltada, né, e tentando encontrar esse lugar onde eu faço produção cultural e culinária, né, desse lugar dos fazeres. E que é um lugar meio assim também, assim. Eu cheguei ontem do teatro, tem estreia essa semana, cheguei ontem do teatro meia-noite e meia. E aí, sabe, e não dói, sabe? Isso é alegria, o que o trabalho, né, a gastronomia, a cozinha nos proporciona. A dor é que, na maioria das vezes, o reconhecimento financeiro, o reconhecimento moral, social, para essa atividade que é tão edificante da nossa sociedade, não acontece, não existe. Então, isso dói para caramba, sabe? Tem um livro, inclusive, da Bela Gil, que é maravilhoso. Quem fez essa comida?
sabe? Que fala muito da invisibilidade dessas pessoas que botam comida na nossa boca, sabe? Então, eu acho que essa dor aí talvez seja a mais forte, assim, desse não reconhecimento, que invalida, né, aquele lugar que te faz questionar a sua paixão. E isso é muito chato, muito doloroso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da comida, né, da culinária, como parte, né, de política cultural e transformação social. Nossa, isso é muito maravilhoso, gente, porque, como a gente começou falando, né, a comida é edificante da existência da nossa espécie, né? Então, assim, tudo que o como, né, o como e o que a gente vai fazer tem relação com o nosso território, tem relação com a nossa ancestralidade, porque foi o que os nossos ancestrais vieram trazendo para nós, como sendo as nossas práticas daquele grupo, dentro daquele território, até a gente chegar ao que a gente tem hoje. Então, assim, quando a política pública voltada à cultura não enxerga a gastronomia, ela está absolutamente míope, porque muitas manifestações, e eu posso citar muitas, inúmeras, elas envolvem a dimensão da alimentação. Inúmeras manifestações culturais religiosas, por exemplo, usam o alimento como ferramenta de conexão com esse divino, né? Festas em torno da simbologia dos pratos. E o contrário também, pratos que são construídos ao longo de eras, né, de anos e de décadas e de centenas de anos a partir, né, de manifestações culturais. Então, assim, quando a política cultural não olha para a gastronomia, a gente está deixando de salvaguardar, de investir, de fomentar e de dar sustentabilidade a práticas que talvez os nossos bisnetos não consigam conhecer se a gente não fizer alguma coisa agora. Então, é algo que precisa ser falado e refalado. É um tema sensível, porque a gente sabe que esse contexto ele abrange muitas óticas, né? A cultura ela pode estar de uma forma lá na mesa do Alex Atala e ela vai estar de outra forma na mesa de uma comunidade quilombola. E a gente não tem condição aqui de mensurar valor sobre esses dois pratos, sabe? Então, isso é uma ótica que, em termos de política pública, o que precisa de suporte para existir diante da condição do mercado precisa ter salvaguarda, respeito, apoio e amparo do poder público. Né? Se eu tenho sei lá, um negócio de gastronomia rodando voando, né? Tipo, tem lá em Santa Teresa, agora está na moda no Rio, restaurantes que oferecem comida de santo, comida de terreiro, né? E isso é é legítimo, eles estão ali fazendo o fazer cultural deles, que é parte do repertório deles, vendendo isso e tendo lucro e estando no mercado. Esses caras não vão precisar da política pública para existir. Mas a feijoada do quilombo aqui, do Grotão, por exemplo, precisa. Eles não têm volta e meia, eles não têm grana para fazer a feijoada, para eles venderem e terem dinheiro. Sabe, uma feijoada que é feita no fogo de chão, no barro, na terra. Sabe, uma feijoada que é feita com um porco inteiro, que é destrinchado para fazer o feijão. Isso precisa ser salvaguardado. Isso precisa ser protegido e olhado pelo Estado. Né? Então, a gente precisa ter bom senso na hora da gente levantar, né, essa pauta e acolher quem de fato precisa de acolhida. Né? E é óbvio, sem desconsiderar o todo, porque tudo de fato é cultura. Comida é cultura, sabe? Mas a gente precisa ter aí uma escala dessas óticas, de como olhar para cada tipo de manifestação, para cada território, para cada tudo, né? Paula, quando a gente fala em educação alimentar, a gente consegue ter esse discurso sem pesar na culpa, sem citar restrição? E eu te pergunto isso em dois cenários, né? Num cenário de população mais central, com condições financeiras e poder de escolha, e num cenário mais periférico daqueles que, infelizmente, não têm, né, como escolher o que vão comer.
Pois é, eu começo pelos que podem escolher, né? Que tem as ferramentas para isso, né? A educação ela está muito pautada na experiência, na vivência doméstica, né? E no convívio social, sobretudo na primeira infância, a partir da escola. Então, assim, quando a gente está falando de uma população bem formada, né? A gente vai ter ali um leque de opções. Ah, eu não como glúten, eu posso comprar um pão sem glúten. Na favela, ah, eu não como glúten, o que eu vou fazer? Eu vou precisar ter repertório, ferramentas para poder moldar essa alimentação para essa restrição, sabe? Então, uma mãe que oferece um disco de tapioca para a criança que não pode comer pão, ela está fazendo uma escolha, só que muitas vezes essa mãe não tem esse repertório, não tem essa ferramenta. E aí que cabe o papel da escola, o papel do Estado, o papel das organizações, de mostrar, né, dentro desse âmbito escolar que sempre extravasa, né, para o âmbito da vivência familiar, sobretudo nos territórios periféricos, né? A escola tem um papel formativo global na vida da família, né? De trazer essas ferramentas através do guia, por exemplo, desenvolvendo cartilhas, através de atividades complementares que envolvam, por exemplo, a cantina da escola, as suas merendeiras, a escola que pode ter uma horta, né, que pode ter a assessoria de uma nutricionista, né, de tempos em tempos, para falar com essas mães, enfim. E é aí que a gente precisa cobrar, sabe? Olha, esse conteúdo que a gente está fazendo aqui, ele é muito vital e importante, porque as pessoas não sabem aonde buscar esse conhecimento, elas não sabem aonde se amparar e muitas vezes não têm a dimensão da importância desse assunto dentro das suas próprias vidas. Então, isso também, esse conteúdo que a gente está produzindo hoje, ele é educativo, sabe? E ele faz parte desse lugar de oferecer repertório para quem não tem condição de fazer as melhores escolhas, né? Pela questão econômica. Então, faça as melhores escolhas a partir, né, desse conhecimento. Né? Então, é para isso que a gente está aqui, sabe? Para batalhar para que essas ferramentas, esses caminhos cheguem para o máximo de pessoas. Né? Eu dou aula também na parte de cultura, né? E eu sou professora da parte de elaboração de projetos. E eu digo muito para os meus alunos de projetos, né? Quando a gente está fazendo projetos, e como é o caso da Escola Céu da Boca, por exemplo, a gente fica batendo nas portas, né? E tem portas que só se abrem por dentro. Então, se alguém estiver ouvindo hoje a gente aqui desse podcast que tem uma maçaneta na mão e esteja do lado de dentro, faça o favor de abrir. Tá? Ai. Faça o favor de abrir, porque é nossa obrigação isso. Abrir o maior número de portas por dentro. Se você estiver do lado de dentro, abra. Ai, eu tô toda arrepiada aqui, cara. Pô, demais. Paula, pra gente encerrar esse bate-papo muito gostoso, eu quero saber qual é o prato que toca seu coração. Você já falou da pizza, mas tem algum outro? Olha, Teodoro, agora essa é a pergunta mais difícil desse podcast, porque eu sou uma comilona, assim, eu amo comer. E, assim, ao longo da vida eu vou mudando. Meus pratos preferidos vão mudando, mas tem umas coisas que eu guardo muito no meu coração, que são os pratos da minha família, né? Então, assim, cara, e aqui na minha casa, assim, se um dia eu puder ter a oportunidade de te convidar para um café aqui, você vai entender do que eu estou dizendo. A minha cozinha é o lugar central da casa, é no meio da sala. É no meio da sala. Tudo aberto, tem um balcão que é a cozinha. Porque é o coração, de fato, de uma residência, na minha perspectiva. Então, é dali que sai essa memória. Os meus pratos favoritos da infância e que eu hoje, até hoje, quando eu dou aquela garfada, eu faço, ai, meu Deus do céu. Lasanha, que o meu pai fazia deslumbrantemente, fazia a massa, enrolava, não tinha rolo de pastel, enrolava com a garrafa de vinho, enrolando, e aí fazia os molhos, aí pegava tudo que era restinho da geladeira, virava molho. Então, assim, é uma lasanha que eu digo flexível, sabe? É o espírito da lasanha que tem que estar presente.
Então, eu amo lasanha, é um dos meus pratos favoritos. Eu faço, tenho muitas receitas, porque eu gosto muito. Eu gosto muito de mandioca, aipim. Eu amo, amo, amo. Então, assim, meu bolo favorito, bolo de aipim, bobó de camarão, sabe? Tudo que leva aipim na base eu já derreto. Aipinzinho cozido com uma colherada de manteiga, já tô babando. Então, assim, são os pratos que me tocam, eles são muito simples, porém de uma dimensão muito profunda, porque a cada garfada eu consigo me lembrar, sabe, do meu pai enrolando a massa com a garrafa, da minha tia se esfalfalhando para macerar a mandioca porque ela não admitia batida. Mandioca batida não pode, porque cria liga. Então tem que amassar. E suava a bichinha. E assim, como é que, sabe, é aquela memória, é o gosto que aquela comida tem para mim. É o gosto do afeto e do prazer do amor que eu sinto quando eu tô fazendo e comendo essa comida perto das pessoas. Enfim, é isso. Maravilhosa, eu amei. Paula, muito obrigada. Que conversa gostosa. Ó, eu fiquei aqui sorrindo quando você falava. Pena que a gente tá longe, mas a energia foi muito forte aqui para mim. Espero que tenha sido para você. É, e eu tô morrendo de fome agora. Eu não almocei ainda. A gente tá perto da hora do almoço. Eu tô só pensando, vou passar no mercado, comprar uma mandioca que eu amo. Eu também amo aipim. Aqui em São Paulo a gente chama de mandioca, né? É, Mas bolo de aipim, putz, nossa, é um alimento sagrado mesmo. Você faz sagrado, né? tudo, Um você faz negócio tudo com ele. é maravilhoso. Olha, eu amei também conhecer você, conhecer o programa, sobretudo essa missão, sabe, esse propósito de propagar informações e histórias que possam inspirar as pessoas a seguirem caminhos mais amenos para o nosso futuro, sabe? E numa perspectiva tanto individual quanto coletiva, sabe? Astral, delícia, eu espero poder voltar muitas vezes e da próxima vez poder te dar um abraço bem apertadinho. Eu quero ao vivo. Você já me. Ó, eu tô falando sério, a próxima vez que você vier para São Paulo, você já avisa, até eu vou estar semana tal. Aí eu falo, alô, AB Paz, a Paula vem. E deixa eu falar, meu amor, fala pro pessoal que tá assistindo, dá suas redes sociais para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho. Claro, claro. Eu estou nas minhas redes sociais. Então, no Instagram eu sou Paula Salles, com dois L's e o número 1 no final. @Paula Salles, com dois L's, número 1. E no YouTube tem o meu canal, que é o meu xodó, que eu estou um pouquinho distante dele, mas já já eu vou começar a produzir de novo, que é o Harmoniza, que é o lugar que eu consegui encontrar a produtora com a cozinheira. Então, ali é um programa de culinária um pouco diferente. Você vai assistir, fica curiosa, vai lá e dá uma assistidinha. Com certeza eu vou assistir. Ah, Obrigada, viu? Diga. o YouTube é Harmoniza com Paula Salles. Harmoniza com Paula Salles. Assistam. Então tá, meu amor, muito obrigada. Adorei. Nunca será suficiente falar o quanto eu adorei essa entrevista. Espero que você goste também. E você aí de casa, deixa seu like, seu comentário, siga a gente por aqui que tem muito mais em breve. Até mais.